E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória, pra quem não me conhece, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre A Chama de Ember. Sim, vocês me viram provavelmente lendo esse livro por, sei lá, acho que uns 20 dias na Twitch eu fiquei lendo esse livro, foi muito difícil de acabar. E eu quis tirar uns diazinhos pra eu digerir essa história, antes de eu vir aqui despejar o que eu tenho pra falar. Por quê? É um livro da minha autora favorita, uma das minhas autoras favoritas, que é a Colleen Hoover. A Maldição do Tigre é a minha série de fantasia favorita, acho que todo mundo sabe. E a real é que eu não gostei, assim, não é nem que eu não gostei, assim, eu achei péssimo. E, enfim, mas, primeiro, eu preciso contextualizar aqui a situação, né? Na Chama de Ember a gente vai seguir a história da Ember, não é mesmo? A Ember é uma bruxa, a gente vai acompanhar a história dela desde criancinha, pequena, até ali os 17, acho que 18 anos, né? Depois ainda tem um pouquinho da vida adulta dela, mas no geral é ali nos 17 anos que a gente vai focar. E a história da Ember se cruza com a do Jack. Jack é um lanterna. O que é um lanterna nesse contexto aqui dessa história? Um lanterna é um ser imortal, ele era um ser humano, mas agora ele é um ser imortal que guarda os portões do submundo, basicamente. Ele vai ficar ali nos portões e ele não pode deixar que as criaturas do submundo saiam para um mundo superior, digamos assim, e nem que, por exemplo, se ele achar alguma criatura perdida no mundo real, ele tem que mandar elas de volta pra lá, porque existe uma lei dentro do submundo de que os seres de lá devem permanecer lá. Entretanto, ele também tem mais um serviço, que é notificar o superior dele sempre que ele sentir alguma energia de bruxa, sempre que ele sentir que tem uma bruxa, ou que ele vê uma bruxa, ou qualquer coisa do tipo. E ele vê a Ember desde muito novinha, ele simpatiza com ela e aí ele não quer notificar, porque as bruxas que são notificadas a existência delas, elas desaparecem, elas são levadas e não se sabe exatamente para quê. O que se sabe? Que o submundo é movido por energia de bruxa. As bruxas, elas são tipo pilhas ambulantes e o submundo, ele é movido por toda essa energia de bruxa, sendo que nesse momento aqui do livro, o submundo, ele é movido pela energia de uma bruxa, que é a bruxa maior, que mora lá no submundo, e ela é casada com o senhor do submundo. E basicamente a energia dela que é utilizada dentro desse contexto aqui. E, enfim, gente, dentro do que eu estava dizendo sobre notificar das bruxas, as bruxas desaparecem, as bruxas comuns. Mas, como sempre, é óbvio que a gente está falando de uma protagonista. A Ember não é uma bruxa comum, a Ember é uma bruxa muito, muito poderosa. Mas ela é uma criança ainda, né? Então ela não sabe exatamente como controlar os poderes dela. A Ember, em algum momento dessa história, ela entra em contato com o Jack, ela tem contato com o Jack e percebe que ele guarda os portões que ele guarda a entrada para o submundo, e ela se sente impelida a ir pra lá, ela quer muito ir pra lá, pede pro Jack várias vezes, mas o Jack não permite, justamente pelo que eu acabei de explicar. E ela fica tentando por muito tempo, até que alguém em algum lugar do submundo fica sabendo da existência da Ember, e um vampiro, ele é enviado secretamente, ele é enviado para buscar ela. Como a Ember já estava tentando muito, o vampiro não precisou de muita coisa para convencer ela a ir com ele, então ele só precisou distrair o Jack e levar ela pra lá. Isso é o começo da nossa história. A partir daí, a Ember vai ser perseguida por inúmeros seres e pessoas e animais e coisas do tipo, e o Jack vai estar tentando salvá-la de N coisas. Não só o Jack, como algumas outras pessoas que estão aqui, que a gente vai acompanhar aqui nessa história, que são o Dev, o vampiro, e o Finney, que é um amiguinho da Ember do mundo normal.
Ele é um amigo de infância dela desde sempre. E ele também vai acabar entrando nessa, não vou falar como. Enfim, gente, a partir daí é história, eu não posso contar porque vai ser spoiler. Mas a premissa era legal. O que eu achei? Eu tinha coisas pra gostar desse livro, tipo assim, na hora que eu vi a capa é linda, eu falei, ai, bruxa e Halloween e tal, eu vou adorar essa vibe. E eu achei que eu realmente ia gostar, porque eu gostava, assim, de tudo que a Colleen escrevia. Eu gosto de absolutamente todos os livros da Maldição do Tigre, é óbvio. Aliás, tem um livro que eu não gosto tanto assim, mas no geral, foi uma história muito boa. Aí ela veio com aquela série dos príncipes do Egito. Aliás, dos deuses do Egito. E nessa série, eu não desgostei da série, eu gostei. Porém, eu reconheço que a série era uma cópia, meio que barata, da Maldição do Tigre. Beleza, aí ela veio com esse livro, que é um livro único, que aí eu já pensei, vai ser diferente. Porque é um livro único, ela vai ter que fazer outra pegada aqui. E uma coisa que todo leitor da Colleen sabe... A partir de agora, gente, vai ter alguns spoilers, então se você pretende ler esse livro, pretende ter uma experiência totalmente nova com ele, não recomendo que você assista a partir de agora, então, alerta de spoiler. Pula pra esse minuto aqui, se você quiser só saber o que eu achei. No final eu faço um compiladinho do que eu achei. Eu pensei que seria diferente aqui. E todo leitor da Colleen tá acostumado e sabe que nos livros dela sempre tem um triângulo amoroso. E eu achei que seria diferente, ou sei lá, que fizesse um triângulo amoroso mais bem feitinho, sabe? E ela simplesmente me fez um quadrado amoroso. Ela conseguiu piorar a situação e assim, primeiro que eu já não gostei de todo o contexto, pra falar a verdade, porque o mocinho da história é o Jack, que obviamente ele vai se tornar o par romântico da Amber. Mas se você para pra pensar melhor, o Jack, ele é um cara adulto, que assim, quando ele morreu e foi transformado em lanterna, ele poderia até ser um jovem, mas já faz muitos anos, então ele é um adulto, ele já teve muitas vivências, ele já viveu a vida. E ele é um cara que estava observando desde a infância uma menininha que morava numa casa na frente do local de serviço dele. E aí depois de muito tempo, coisas acontecem e aí eles se casam, porque assim, por mais que o Jack tenha um corpo de um adolescente, ele não é um adolescente, né? Então eu achei muito problemático essa parte aí já. Mais problemático do que isso é o interesse do Dev, que é o vampiro, na Amber. Por quê? Se o Jack, que tem um corpo ainda de um adolescente, pelo menos isso, já eu já acho problemático, imagina o Dev, que ele é um adulto, ele sempre foi um adulto e ele é um adulto de muitos milhões de anos, porque ele é um vampiro imortal. Parece que tudo que ele fala vem carregado com uma carga de sexualidade e tal, tudo que ele dirige a Amber tem uma carga de romance e é muito estranho, porque eu, pelo menos, enxergo ele como um puro suco daquele velho da esquina que apareceu e fica falando umas merda pra gente. E aí a Amber adora. E a Amber adora, e eu fico assim, a única pessoa que seria aceitável que a Amber tivesse um romancezinho seria o Finney, que é um menino da idade dela, um menino humano da idade dela, que viveu com ela e tudo mais, aí eu daria pra entender. Agora todo o resto é muito estranho, todo o resto é muito, muito, muito esquisito. E eu não consigo, assim, gostar de tudo que acontece. Além de que, ainda dentro dessa história, tem um momento que o vampiro começa a dar um chá pra ela, que é um chá pra diminuir a força de bruxa dela, pra ela não chamar tanta atenção no submundo. E esse chá vem batizado, não por ele, a gente descobre mais tarde que não foi ele que batizou o chá, mas o chá vem batizado, gente, com um negócio que deixa ela propensa a aceitar qualquer coisa, propensa a dizer sim e concordar com tudo que as pessoas falam pra ela.
E isso não é visto como um problema, tipo assim, um problema. Isso é visto como um problema, tipo assim... Como assim você não acha que eu consigo pensar por mim mesma? Eu sou uma mulher decidida, uma mulher de 17 anos, eu sou decidida e eu não sei o quê. E é isso. Esse é o único momento em que é abordado esse problema. Eu fico assim, gente, então é assim, tudo muito bizarro, eu só posso dizer isso, do romance. O romance, péssimo, não sei nem o que mais que eu posso dizer. Aí a gente entra na parte de que, é só romance, beleza. Só que assim, o romance nos livros da Colleen, ele toma pelo menos ali 80% da história. A Colleen, ela foca muito no romance. E ela gosta disso. E beleza, eu gosto disso nas histórias dela. Só que aqui, por ter sido um romance tão problemático em todos os sentidos, é muito bizarro tudo. E aí fica muito incômodo, porque você não tem pra onde fugir, você não tem um momento de respiro, de agora eu não estou lidando com romance. Não, todo tempo você tá lidando com romance e o romance é sempre errado. Então assim, bizarro. Aí, ok, a gente vai pra outra parte que é o universo que ela construiu. Um universo esquisito, com cenas esquisitas, tipo assim, parece que... Isso foi, acho que o que mais me incomodou foi não reconhecer a Colleen dentro da história dela, porque nos outros livros ela construiu universos muito ricos, mas pra isso, obviamente, ela precisou de muitas páginas, de muitos livros, pra conseguir colocar toda a complexidade desse universo. Aqui ela teve que correr e botar tudo aqui dentro, que é um livro de 330 páginas, é um livro pequeno. E ela teve que enfiar tudo aqui dentro. E não foi legal, não deu certo, ela não conseguiu. Por quê? Ficou um mundo raso, uma magia rasa, tinha umas cenas nada a ver, assim, uma coisa muito infantil, ao mesmo tempo que ela queria colocar uma coisa sensual e um romance meio bizarro por parte do vampiro. O resto de toda a descrição e a história é tudo muito infantil. Então, assim, por exemplo, teve um momento aqui que ela criou criaturas e ela não tinha tempo de colocar complexidade nessas criaturas. Por exemplo, teve um momento aqui que elas estavam numa nave espacial e eles foram atacados, né, por uma outra nave. E aí os caras usam uns sapos, é um sapo que você joga e o sapo é teleguiado. E ele pula na pessoa e agarra pessoas que não são humanas, ele não agarra em pessoas humanas. E aí ele explode. E aí beleza, mas assim... O que é isso? Que raio de coisa é essa? E aí é cheio de máquinas, assim, colocou um monte de máquinas e coisas do tipo. Aí nem o Jack tem a abóbora dele, que é o receptáculo da alma dele. A alma dele fica guardada dentro dessa abóbora. E ele tem que cuidar da abóbora. Só que aí, o que você espera? Que ele vai carregar a abóbora. A abóbora é um ser inanimado. E a abóbora tem vida. A abóbora tem vida e voa. E tem sentimentos, porque a abóbora cria apego no Fini. Enfim, eu achei tudo muito estranho, assim. Não consegui me apegar na história. E teve várias cenas, eu não vou lembrar de todas aqui agora, mas teve várias cenas, assim, bem bobinhas que eu acho que ela poderia ter feito muito melhor. Inclusive eu mandei algumas pra minha amiga, mas como eu tô usando o celular pra gravar, não consegui mostrar. Enfim, teve 2 momentos que foi usado, eu não lembro se era lista negra, então termos que já não deveriam estar aqui, esse livro é bem novo, poderiam ter corrigido. Então, arqueiro, se você tá vendo isso, por favor, corrija na próxima impressão do livro, porque veio com, acho que 2 momentos que tava com termos usando negro como alguma coisa ruim. Enfim, aqui a gente parou de dar spoiler. Parei de dar spoiler, vou explicar só o resto do contexto. E é isso, gente. Basicamente, o que me incomodou muito foi eu não sentir que eu tava lendo o livro da Colleen, sabe? Porque eu sei que ela é muito capaz de construir mundos muito ricos e desenvolver histórias muito detalhadas e
romances muito, assim, por mais que tenha muita gente que não gosta dos triângulos amorosos que a Colleen escreve, é arrastado, é chato em alguns momentos, mas vale a pena acompanhar, sabe? É uma coisa que dá vontade de acompanhar. Eu tinha vontade, eu li inclusive várias vezes os livros da Moto do Tigre, por exemplo. O primeiro eu li 18 vezes, então assim, acho que até mais, porque isso já faz muito tempo que eu contei. Enfim, são livros que dava vontade de ler, e aqui nada andava, nada funcionava, e eu acho que eu não sei o que aconteceu e da onde surgiu a ideia de escrever um livro único. Talvez se ela tivesse transformado isso aqui numa série, tivesse tido mais tempo e mais espaço para desenvolver a história, tivesse ficado mais legal, tivesse, sei lá, ficado mais rica a história, mais interessante. Mas infelizmente não foi o que aconteceu e esse livro não vai ter continuação, então, pelo menos até onde eu sei, não vai ter continuação. Então, realmente não tenho como defender. Foi bem difícil de ler, inclusive esse livro aqui só chegou na minha mão porque a minha amiga comprou. Ela tentou ler, ela chegou até a página 30 e ela não conseguiu continuar, de tão chato que ela achou. E ela também é fã da Colleen Hawke, ela também gosta dos livros da Colleen Hawke. E ela não conseguiu continuar assim com a leitura. Eu insisti muito, por isso que eu terminei. Mas eu insisti muito, eu li por uns 10 a 20 dias, aí eu li por bastante tempo na Twitch, eu tentava, sabe, não andava. Ela ainda emprestou pra namorada dela, a namorada dela também não conseguiu ler, também achou chato. E aí tem um ponto importantíssimo. A Colleen, ela tem um dom de escrever personagens chatas. E realmente, essa personagem aqui foi só mais uma personagem muito chata. A Amber, ela assim, ela é bem chata, porque eu tento entender. Porque ela escreve personagens adolescentes. E quando a gente é adolescente, a gente tá na cidade de 17 anos, a gente acha que a gente sabe tudo e que a gente é o dono do mundo. E a gente é chato mesmo, e tá tudo bem, sabe? Seria irreal se ela fizesse uma pessoa adulta com 17 anos e madura. Mas aqui às vezes extrapola, assim, tipo de ela ficar horas falando a mesma coisa, insistindo em se provar, sabe? Fica aquela coisa de, mas eu não quero ficar com você, e aí eu não gosto de você, não sei o quê. E aí fica se fazendo de doce também, ao mesmo tempo que deveria, né? Mas aí ela quer ficar com todo mundo também, ela quer ficar com todos os meninos, então atrás dela, que eu falei que é o quarteto amoroso, e ela quer ficar com todo mundo. E fica aquela coisa assim, arrastada, sabe? Nos outros livros a gente ainda consegue relevar porque são personagens fortes. São personagens muito fortes, tanto a Kelsey quanto a... eu não lembro o nome da outra, da menina dos deuses. Porque você acompanha o crescimento delas, então em algum momento elas se tornam mulheres fortes e você consegue criar um respeito, não uma adoração, você não gosta, mas um respeito por elas. E aqui isso não acontece, porque a Amber, ela simplesmente não sai dessa fase, a gente não tem como saber como ela vai ser adulta e aqui todo o tempo ela é chata. Então acaba não criando esse apego na personagem, o que é bem triste. E é isso. Gente, eu acho que eu não tenho mais o que dizer desse livro aqui. Só posso dizer que fiquei muito triste de não ter gostado. Mas que eu acho que talvez uma pessoa mais jovem ali, uma pessoa da idade que eu tinha quando eu li A Maldição do Tigre, eu comecei a ler A Maldição do Tigre com 13 anos. Talvez essa pessoa goste desse livro. O que é um problema é que essa pessoa não vai enxergar as problemáticas que eu enxerguei, por exemplo, no relacionamento da Amber com os homens dentro desse livro. Então me incomoda. Ao mesmo tempo que eu sei que seria esse público que gostaria dessa leitura, me incomoda que esse público tenha acesso a ela, porque pode normalizar algumas coisas que eu não concordo. Então é delicado. E é isso que eu tenho pra dizer, gente. A minha nota foi tipo assim... Eu não, aqui nesse canal vocês não vão ver eu trabalhando assim com notas assim cravadas e é essa nota e tudo mais. Mas, vamos dizer, agora, nesse momento, a minha nota que eu daria seria tipo assim... 2 estrelas pelo esforço. Só, pelo esforço mesmo. Ai, gente, é isso que eu tenho pra dizer desse livro. Eu não tenho mais nada pra falar mesmo.
Mas espero que vocês tenham gostado e vou encerrando por aqui. Inclusive eu estou fazendo live nesse momento. Eu fiz uma pausa aqui na live, eu peguei um sprint e eu peguei pra gravar o vídeo aqui rapidinho. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar um comentário aí. Me conta aí se vocês leram, o que vocês acharam. Se vocês concordam com esses pontos que eu apontei, porque às vezes eu tô errada também, né? Vai saber. Se vocês têm vontade de ler, se vocês já leram outros livros da Colleen Hooker, porque eu adoro encontrar gente que leu os outros livros da Colleen, que seja fã também, porque não é muito conhecida hoje em dia. Ela fez mais sucesso ali pra 2015 e tal. Hoje em dia o pessoal só fala de Sarah J. Maas e tudo mais. Então, adoro conhecer novos fãs da Maldição do Tigre. Inclusive, tá tendo reimpressão, então agora vão surgir algumas outras pessoas lendo. Então, tô muito feliz. É isso, me contem tudo nos comentários. Não esquece de deixar um like aí pra me ajudar. Se inscreve no canal se você gostou. É isso, as minhas redes sociais vão estar aí na descrição. Meu Instagram, meu Scooby, Twitch. Eu faço lives na Twitch, pra quem não sabe. Faço das 22 às 2 da manhã, de segunda a sexta-feira. Então, se vocês quiserem me acompanhar, vai estar aí o link. O nome em todas as minhas redes sociais é Vitória Kimi. Tá tudo padronizadinho, então é bem tranquilo de me achar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.